um prazer muito grande participar dessa quarta jornada especial de oração, de jejum, de comunhão com Deus. Quando a Tânia falou comigo, eu fiquei feliz. A Tânia é uma menina maravilhosa, linda por dentro, por fora, muito querida, e eu não poderia deixar de participar de jeito nenhum. E eu queria falar ao seu coração dizendo o seguinte: quando nós nos propomos a ficar perto de Deus, o inimigo ele não fica feliz e ele junta toda a sua energia, todas as suas legiões contra nós. Foi assim que aconteceu quando Jesus escolheu alguns dos discípulos para ficarem perto dele enquanto ele passava um tempo em oração no jardim do Getsemane. Está em Mateus, no capítulo 26, e Jesus, no verso 41, disse para eles assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqueles três, Pedro, Tiago, João, eles faziam parte do círculo mais íntimo da pessoa de Jesus. Era de se supor que eles fossem ficar acordados com Jesus, mas eles não ficaram, porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, é sim contra as potestades, é contra o próprio Satanás. E nos últimos dias, como nós vivemos, nós temos que pensar muito mais em viver uma vida de oração. Quando vivemos essa vida de oração, nós temos mais poder que vem de Deus, para então podermos, pela graça de Deus, com a presença do Senhor Jesus na nossa vida, através da operação do Espírito Santo, para vencermos as tentações, as ciladas, as artimanhas de Satanás. Às vezes isto custa caro, muito caro. Por exemplo, para Jesus custou muito caro, porque no jardim do Getsemane ele transpirou gotas de sangue. Lucas é o único dos evangelistas a falar isso, e é claro, Lucas, sendo médico, ele estava também preocupado com o aspecto físico. E no capítulo 22 de Lucas, no verso 44, nós lemos que Jesus chegou a uma agonia tão profunda que os seus poros se romperam e ele transpirou gotas de sangue. É a luta, essa é a luta. Agora, nós temos que nos apegar àquele que venceu, Jesus. Ele venceu no deserto, ele venceu no Getsemane, ele venceu no Calvário, e ele venceu também na sepultura, mas, sobretudo, ele venceu no nosso coração. Então, o inimigo é forte? Claro que é, mas Jesus é muito mais forte. E outra coisa, mesmo um anjo é muito mais poderoso, um anjo do Senhor, um anjo do céu, um anjo de Deus, é mais poderoso do que as legiões do mal. Quando Jesus estava dormindo no túmulo, um anjo desceu do céu, removeu a pedra e disse: filho, teu pai te chama. Jesus saiu do túmulo com a vida que havia em si mesmo, mas imagine você, na hora que o anjo cortou o espaço, os raios da glória de Deus precediam aquele anjo, deve ser Gabriel, toda a hoste do mal que estava ali ao redor da pedra, a hoste desapareceu. É o poder do Senhor Jesus, é o poder de um anjo, é o poder de Deus, e Deus quer dar a você e a mim esse poder. Agora, nós precisamos buscar esse poder. Parabéns porque vocês estão buscando. Agora, eu queria colocar uma outra coisa antes de terminar. No Apocalipse, que é uma carta especial que Deus escreveu para nós, primeiro essa carta foi endereçada às 7 igrejas, mas a carta é para você e para mim. O Apocalipse significa revelação. No capítulo 2 e no verso 10, o Senhor diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como é que eu posso ser fiel? Me assegurando com Jesus, ficando nele, grudando nele. Porque por mim mesmo eu não sou fiel, eu não sou leal. Mas quando eu estou com Deus, eu aprendo de Deus estas coisas, Ele passa para mim estas coisas. E eu estive agora recentemente na Turquia, andei fazendo um giro grande, estive em Israel, estive na Turquia, diversos países da Europa, gravando um projeto intitulado Vitória Final. É como se fosse um grande conflito em DVD. Desde o conflito no céu, no Éden, na vida de vários patriarcas e profetas, depois na vida dos apóstolos, no período das 7 igrejas, finalmente no novo céu e na nova terra. Foram 34 temas de mais ou menos 15 minutos cada um.
Mas eu fui numa das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, a cidade onde viveu um grande homem de Deus chamado Policarpo. Ele era um bispo da cidade de Esmirna, onde João também viveu. E esse Policarpo era discípulo do apóstolo João, do discípulo amado de João, que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 cartas, que escreveu o Apocalipse. E esse homem serviu ao Senhor Jesus por toda a vida, ele foi fiel até a morte. Ser fiel até a morte não significa necessariamente ter que morrer para o Senhor. Significa, sim, viver a vida toda. E, se necessário for, até a morte. Então, ser fiel até a morte significa viver a vida toda com Jesus. Se necessário for, até a morte. E esse homem, esse Policarpo, eu estive inclusive na igreja que leva o seu nome, na cidade de Esmirna. Esse homem, ele viveu a vida inteira e depois morreu pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho. Quando ele estava com 86 anos de idade, foi dito a ele que ele deveria renunciar à sua fé, negar ao Senhor Jesus. Quer saber o que ele falou? Simplesmente ele disse assim: tenho servido a meu Jesus, veja que ele estava com 86 anos, tenho servido a meu Jesus durante toda a minha vida, e ele nunca faltou comigo um só dia sequer. Como é que eu poderia negá-lo agora? Eu sou um cristão. E aí ele foi amarrado numa estaca, num poste, no Monte Palos, e colocaram fogo nele e ele morreu. Policarpo foi fiel até a morte. Como é que eu posso ser fiel até a morte? Me apegando ao Senhor Jesus. Quando nós separamos um tempo, algumas semanas assim, para fazer um projeto de oração, de jejum, de comunhão, nós estamos fazendo o que Deus nos orientou a fazer. Estamos vigiando e orando. E isso nos dá o poder que vem de Deus, estou repetindo, para que então sejamos fiéis. Só nele, através dele, em Jesus, é possível ser fiel por toda a vida e fiel até a morte. No que é que você pode ser fiel? Você pode ser fiel a Deus, fiel à igreja de Deus, fiel à sua família, fiel a você mesmo, às suas convicções. Você não deve se vender. A maior necessidade do mundo hoje é de homens que não se compram e nem se vendem. Então, a gente tem que ser fiel às convicções. O meu desejo é que este projeto tenha ajudado muito você e que, de alguma maneira, você tenha sido abençoado. E desejo também que Deus o abençoe novamente agora. Que Deus abençoe você, homem, você mulher, você moço, você moça, até as crianças, os meninos e as meninas, com uma bênção que significa fidelidade, lealdade, fiel até o final, fiel toda a vida. Seja fiel. Ao que for fiel, o Senhor Jesus prometeu, a esse eu darei a coroa da vida. Deus abençoe você, que você seja fiel. Muito em breve Jesus voltará. E aquele que é fiel receberá dele uma coroa que Pedro chama de imarcessível. Está em 1 Pedro 5,4. Ele diz assim: quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. É uma coroa que não passa para outra pessoa, é uma coroa que não enferruja, que não quebra, porque é uma coisa eterna para uma pessoa eterna. Porque nós receberemos tudo isso de Deus como um dom da graça de Deus. Nós já temos a vida eterna, mas quando Jesus regressar, nós receberemos a imortalidade. Confie no Senhor, seja fiel e até muito breve. Se a gente não se ver em breve, há uma certeza para nós e uma esperança muito grande que nós nos veremos e viveremos juntos na eternidade. Deus abençoe você.